Olá, meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de nós podermos adorar o nosso Deus com toda alegria. Como é bom poder compartilhar esse momento com vocês, ainda que à distância. Confesso que é um pouco estranho para mim, creio que para os irmãos também. Essa forma de que a distância, como nós estamos trabalhando, mas é apenas um momento, uma fase. Mas certamente creio que Deus está nos abençoando também. Quero convidar os irmãos nesse momento para a gente compartilhar um trecho da Palavra de Deus. E hoje nós ainda vamos continuar nossas meditações no livro dos Salmos pela manhã, como temos feito todo domingo. E a gente sabe que Deus sempre fala conosco, mas Ele fala poderosamente mesmo, irmãos. E o Salmo 20 tem a ver justamente com a nossa situação atual, E é o Salmo 20 que nós vamos meditar nessa manhã. E eu quero convidar você a ler nesse momento. Eu vou fazer a leitura aqui e você me acompanha aí. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e amado Senhor, nós queremos te agradecer pela sua bondade em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua palavra que podemos ler nesse momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dela. Que o teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento, nos ajudando a compreender o sentido dessa passagem, ó Deus, mas muito mais do que isso, que possamos ser transformados pela tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo opere em nossos corações, nos transformando. Eu também peço por mim, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos, apesar dos meus pecados. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos em um momento difícil, Todos já sabemos disso. Um momento de calamidade, de caos em muitos lugares. Apesar de tudo isso, como sempre é bom lembrar, não devemos nos deixar ficar tomados pelo medo, nem pelo desespero, nem pela histeria, como infelizmente nós temos visto muitas pessoas nesse caminho. Têm sido tomadas pelo medo, pela histeria, pelo pânico, e esse não é o melhor caminho, não são as melhores atitudes que devemos ter nesse momento e nessa hora. Ainda que seja uma hora difícil e de crise, nós devemos sempre manter a calma e buscar socorro no Senhor, como nós já aprendemos em outro momento. Mas, enquanto tem alguns que estão caindo nessa histeria, pânico e medo, infelizmente também existem outros, até cristãos, que têm tentado demonstrar fé de forma equivocada. Muitos cristãos não têm obedecido às autoridades civis e têm ido
aos templos e tem cultuado a Deus em comunidade, com muitas pessoas aglomeradas, desobedecendo à ordem das nossas autoridades civis. Então nós não podemos cair nem no extremo nem no outro. Ao mesmo tempo que temos que fugir da histeria e do pânico, também não podemos cair no extremo de uma piedade exacerbada, se é que podemos usar esse nome. Mas que atitude devemos ter, então, diante de toda essa crise, de toda essa pandemia? Alguma atitude temos que ter, isso é fato. E dentre muitas, eu gostaria de destacar uma aqui, que é justamente o que é tratado aqui no Salmo 20, mas é um princípio geral da Escritura, que é o dever de nós cristãos de orarmos por aqueles que estão investidos de autoridade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E olha o que ele diz aqui agora: e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ora, Paulo leva aquela instrução à igreja da importância de que a igreja esteja orando por todos os homens, mas ela coloca especialmente os reis e os que estão investidos de autoridade. E qual é o objetivo, como ele disse? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Então, isso é muito importante, irmãos. E esse é o momento em que precisamos orar a Deus em favor das nossas autoridades, para que possamos ter uma vida mais tranquila, para que venhamos a acalmar os ânimos. E o apóstolo Paulo diz que isso é muito aceitável diante de Deus, ou seja, Deus se agrada quando o seu povo ora pedindo em favor das autoridades. Por isso a importância de nós estarmos buscando a Deus em oração em favor das autoridades. E é justamente esse o tema aqui do Salmo 20, o título que é dado aí pelo tradutor na nossa versão em português, já nos diz isso, Oração a favor do rei. E Davi começa o Salmo dizendo o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Se você observar, dos versículos de 1 a 5, nós vamos ter aqui uma bênção proferida ao rei. Qual deve ser a ação da igreja para com o rei? É de suplicar as bênçãos de Deus em favor desse rei. Esse é o geral aqui, do versículo 1, pelo menos até o versículo 5, onde nós vamos ter Davi conclamando a bênção de Deus em favor do rei. Talvez você possa estranhar como se Davi estivesse pedindo oração em favor dele mesmo, pois Davi era o rei no período desse salmo. No entanto, não é estranho. Lembre-se que Davi aqui está escrevendo uma instrução inspirado pelo Espírito Santo para a igreja. Então, ele está falando, mas como profeta que ele era também. Então, como profeta, ele está escrevendo, dando instrução à igreja, como ela deveria se portar diante do rei, então orando em favor desse rei. E aqui ele vai começar a descrever um pouco essa oração, e eu queria trabalhar um pouco com vocês, meus irmãos, um pouco do que é dito aqui. Ele diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então, a primeira coisa que é pedida aqui é para que Deus responda às nossas orações, ou respondesse à oração do rei, no dia em que ele estivesse em tribulação, no dia que ele estivesse em angústia. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então, ele pede aqui que Deus ouvisse as orações do rei, quando ele estivesse em tribulações,
e que Deus o guardasse em segurança. Isso aqui é importante para nós, porque apesar de ser um pedido, né, ou seja, qual deve ser o conteúdo da nossa oração em favor do rei, no caso aqui, mas ela também aponta para o dever do rei de procurar a Deus no momento da angústia, né? Como Calvino comentando este salmo, ele vai salientar essa questão de que o salmo aqui aponta também para o dever do que o rei tem de procurar a Deus no momento da tribulação e no momento da angústia, né? De que ele deve ter Deus como seu porto seguro, né? Isso é muito importante aqui. Mas a um primeiro momento aqui então é a súplica. Davi, então, o que é que Davi coloca aqui como súplica para o rei? De que o Senhor possa responder às orações do rei e de que Deus o guarde em segurança, né? E é colocado aqui o Deus de Jacó, né? Aqui é uma referência à aliança, né? Que Deus é esse que nos protege? É o Deus da aliança, é o Deus que tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus de Davi, nosso Deus também. E aí ele diz, no verso 2: do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Então, mais uma vez, Davi agora clama para que Deus envie o seu socorro. Agora, interessante é o meio por onde vem o socorro. Ele coloca aqui, do seu santuário te envie socorro e de Sião te sustenha. Aqui ele está apontando para o templo, né? O santuário do templo, né? E Sião, que era o monte onde ficava o templo. Aqui nos dá a entender de que Deus opera as suas bênçãos através de Sião, ou seja, através da sua igreja. É através da igreja, ou seja, através da participação dos meios de graça, que nós obtemos as bênçãos do Senhor, né? Então, é um outro pedido aqui de Davi, então, que Deus o sustentasse, Deus socorresse ao rei, né, do seu santuário e de Sião, né, através de onde ele se manifesta, né, que é isso onde, a ideia aqui. Era, Deus se manifestava no templo, era o local da sua presença. Assim era dito na antiga aliança, né? Deus se fazia presente no templo, né, através da arca da aliança, certo? Então era através dali que Deus se manifestava ao povo e Deus instruía o povo através dos sacerdotes, dos levitas, enfim, né? Então é de lá que Deus ordinariamente lançava as bênçãos para o seu povo. Mas se nós formos fazer aqui uma atualização de termos, assim podemos dizer, é através da igreja que Deus abençoa o seu povo, o seu rei. Então aqui no verso 3: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Aqui agora Davi pede para que Deus aceite o culto que é oferecido pelo rei. O rei, como qualquer outra pessoa do reino, ele também tinha que prestar culto a Deus e se dobrar diante de Deus. E ele usa aqui duas referências a ofertas, né? Primeiro ele fala das suas ofertas de manjares, que era geralmente uma oferta individual que a gente oferecia, o ofertante oferecia por si mesmo, né? E os holocaustos, que era a oferta então que era entregue ao sacerdote, então era queimada ali no altar. Então a ideia aqui é de que todas as ofertas, né, fossem aceitas por Deus, de que Deus aceitasse por parte do rei tudo aquilo que ele oferecesse, tanto a sua devoção pessoal, se assim vamos dizer, e a sua devoção pública, a sua adoração pública. Então, olhe como é importante Deus receber a nossa adoração, né? Então, até mesmo o rei está sujeito a não receber, a ter a sua adoração não recebida pela parte de Deus. Então, por isso é colocado aqui como um pedido para que Deus pudesse receber, né, a adoração vinda por parte do rei. Isso, mais uma vez, aponta para o dever do rei. Ou seja, o rei ele tinha que ofertar a Deus conforme a lei de Deus, conforme Deus ordenava, né? O verso 4, ele diz: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Então, um outro pedido aqui agora
é que Deus realizasse os desejos do coração do rei. Isso aqui pode trazer para nós talvez um risco de pensarmos assim, né? Então, se o rei pensasse algo mal, né? Então, pedir a Deus que Deus realizasse isso, mas a ideia aqui, o ponto de partida aqui é de que esse rei é um rei obediente a Deus. E sendo então esse rei obediente, Deus então lhe concede os desejos do coração. Mais uma vez, tudo que é dito aqui aponta também para um dever do rei. É um pedido para que Deus possa abençoá-lo, mas também em contrapartida o rei tem que andar nos caminhos do Senhor. Então, para que Deus faça tudo conforme os desígnios do coração do rei, o rei também tem que andar conforme os desejos e os desígnios de Deus. Então, perceba a contrapartida aqui. E no verso 5, ele diz: celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus hastearemos pendões, satisfaça o Senhor todos os seus votos. Então, ele mais uma vez coloca a ideia aqui de que para que Deus satisfaça os votos, os pedidos do coração do rei. Mas olha o que ele diz aqui. Qual seria então a resposta do rei? Celebrar com júbilo a vitória em nome de Deus. E em nome de Deus hastear pendões, ou a ideia aqui de levantar bandeiras, com o nome do Senhor. Então, é um rei que é obediente, é um rei que louva a Deus, é um rei que tem júbilo no Senhor. E o que é que tudo isso nos mostra? Tudo isso nos mostra o seguinte, que a vitória só é possível no Senhor. É Deus quem nos dá todas essas bênçãos e somente nele podemos ter vitória. Somente nele podemos nos alegrar e ter júbilo diante das nossas batalhas. Esse salmo muito provavelmente foi escrito antes do rei entrar na batalha, muito provavelmente antes de Davi encarar uma batalha. Mas ele não somente serve para esses momentos, mas ele serve para qualquer outra batalha que possamos encarar, qualquer outro desafio que tenhamos. E ele então, no verso 6 em diante, diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Então, o salmista agora toma um outro tom aqui e ele mostra o seguinte. Ele diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele reconhece a graça salvadora de Deus. E aqui não podemos entender apenas a salvação no sentido espiritual, de que Deus nos salva do pecado, não apenas nesse sentido, mas principalmente aqui no sentido de Deus como nosso ajudador. Deus nos salva dos nossos inimigos, como salvou Davi dos inimigos. É claro que todas aquelas batalhas de Davi, elas tinham um pano de fundo espiritual, que era Deus lutando pela sua igreja, Deus derrotando seus inimigos. Aquilo aponta para uma batalha espiritual, no sentido de que ali era a igreja vencendo Satanás e suas hostes. Mas do ponto de vista humano, eram os inimigos de Davi que estavam ali sendo derrotados, e Deus os salva, Deus os socorre, os ajuda. E ele salva, como diz, o seu ungido. É uma palavra muito comum usada aqui para o rei. O rei, quando antes de assumir o trono, ele era ungido. Ele era derramado sobre a sua cabeça um óleo ou azeite, simbolizando a presença de Deus, ou que Deus estaria guiando aquele rei. Então o rei também é assim chamado de ungido. E ele diz: e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Ou seja, de onde vêm as bênçãos,
né, elas vêm direto do céu, né, do trono de Deus. É de lá que procedem todas as bênçãos para o povo de Deus. É de lá que Deus nos protege e nos salva com a sua destra, com o seu poder. Isso aponta para o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que é forte, Deus, o Senhor dos Exércitos. E por isso, então, nós podemos confiar nele, como ele diz. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante. Carros e cavalos aqui eram objetos de guerra, os carros de guerra, né, que eram usados na batalha, e os cavalos de guerra. É como se fosse usar uma linguagem atual, é como se Davi dissesse: uns confiam em tanques de guerra, outros confiam em aviões, né, em metralhadoras, ou em armas, né, de fogo, mas nós confiamos no Senhor. A ideia do texto aqui é mostrar o seguinte: que nós não devemos confiar na nossa própria força ou naquilo que é produzido por nós, porque os carros de guerra eram feitos pelos homens, né? Os cavalos, apesar de ser uma criação de Deus, mas eram preparados pelos homens para estar na guerra. Assim como nós temos as armas atuais, os tanques, os aviões, né? As armas de fogo, né? E tantas outras coisas. Então, muitos confiam na sua própria força ou naquilo que as suas mãos podem produzir. E isso tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo atualmente, né? Que situação é essa? Em relação ao vírus, né? Uns confiam em máscaras, outros confiam nas vacinas, outros confiam, né, em outras coisas mais, mas nós confiamos no Senhor. É claro que Deus instrumentaliza os homens e os médicos para que possam fazer remédios e providenciam coisas boas. Eu não estou dizendo que nós não devemos confiar nessas coisas a uma certa medida, mas acima de tudo a nossa confiança está no Senhor, né? Por isso, como ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ou seja, as armas humanas falham, os cuidados humanos falham. Isso significa, irmãos, que hoje nós temos o coronavírus e eu creio que em breve estaremos livres dessa pandemia. Mas em breve pode surgir outras coisas, como já surgiu no decorrer da história e continuarão surgindo. Então, a nossa confiança, acima de tudo, deve estar em Deus, porque essas coisas se levantam e caem. O coronavírus se levantou agora, mas ele vai cair, né? Como já se levantou a peste negra no passado, né? Como há pouco tempo atrás a gripe aviária e tantas outras coisas que têm se levantado, né? Doenças e mais coisas, e elas caem, né? Uma hora elas caem, porque Deus está no controle de tudo, porque Deus é soberano, Senhor e poderoso, né? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele finaliza então: ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. E ele finaliza então com esse pedido, que o Senhor possa dar vitória ao Rei e que ele responda, né, quando nós clamarmos, quando o povo de Deus clamar. Meus irmãos, então esse texto ele nos dá essa grande lição de que nós devemos confiar em Deus e, acima de tudo, orar por aqueles que estão em posição de autoridade. Ore pelo presidente, ore pelos ministros da saúde e pelos outros ministros, independente de sua visão política, independente de tudo isso. Não é o momento de observarmos essas coisas. Nós temos que clamar pelos que estão em posição de liderança, em posição de autoridade, seja eles quem forem. E não só do nosso país, mas pelos do mundo inteiro, para que Deus possa abençoá-los. É claro que algumas bênçãos que estão ditas aqui são restritas ao povo de Deus, a Israel, né? E ao Israel espiritual, que somos nós, a igreja do Senhor. Mas é perfeitamente aplicável esse texto às outras autoridades em outras questões. Deus pode muito bem abençoar, dar inteligência, dar sabedoria a esses homens que nos governam, para que possam tomar atitudes sábias e o melhor para a população, e que nós possamos nos livrar o mais breve possível
de todo esse caos, de toda essa coisa que está chegando até nós, né? Então, ore pelo seu presidente, ore pelos ministros, ore pelos presidentes de outros países, ore pelas autoridades, pelos ministros de saúde, pelos médicos, pelos cientistas, para que eles possam conseguir a cura o mais breve possível e possamos ficar bem. Uma outra coisa também que esse texto nos aponta, irmãos, é para um rei que está acima de todos os reis, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa de que oremos por ele, é o contrário, é ele que ora por nós, é ele que intercede por nós. Aqui o rei humano, Davi, era falho, por isso ele precisava e carecia das orações do povo de Deus em favor dele. Mas o rei a quem nós servimos e a quem Davi era tipo, é um rei que não precisa das nossas orações. É o contrário, somos nós que precisamos das orações, das intercessões de Cristo em nosso favor, pois é por causa dele que estamos aqui, é por causa de Cristo que nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos e que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Que o Senhor possa nos ajudar e que venhamos a nos curvar diante do único Rei, Salvador de todos os homens, Jesus Cristo, homem, como nos diz o apóstolo Paulo. Então, que possamos entregar nossas vidas nas mãos do grande Rei e Salvador. Ele sim é quem pode de fato nos curar, nos proteger, e é Ele quem governa as nações. É Ele quem governa as nações. Ele está lá no céu agora, governando as nações, e governa também todo o universo e o seu povo, que somos nós. Que venhamos a confiar no cuidado desse Rei bendito e divino. É no nome de Cristo que nós suplicamos a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez orar e suplicar a Deus a sua misericórdia. Nosso Deus e bendito Pai, nós meditamos aqui na tua santa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. É no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós suplicamos pelas tuas bênçãos e a tua proteção. Ó Deus, é no nome de Cristo Jesus que pedimos e já agradecemos. Amém.